A gente tem dois tipos de vícios de linguagem. Um deles é automático. Outro é o vício mesmo da região. O vício de linguagem, por insegurança, ele é provocado quando eu não planejo bem, quando eu não roteirizo bem, ou quando eu sou pega de supetão para falar sobre alguma coisa. Aí eu olho para cima, olho para baixo, coço, né? Quando eu treino ao longo do tempo, e gente, não precisa treinar todas as apresentações, não. Se você eleger uma e treinar essa 10 vezes, a sua forma de se apresentar, ela vai se estender às outras, tá? Não é cada apresentação eu tenho que treinar 10 vezes, não. Eu preciso treinar até eu achar que eu tô legal. E aí tem que ter uma autopiedade aí de reconhecer as coisas que você tem de bom. Então o vício de linguagem, por falta de pensamento, porque eu não roteirizei bem, ou porque eu fui pega de surpresa, ele é quase que automático. É uma reação instintiva. Agora, o vício por região, o carioca fala muito né, o paulista fala muito tá certo, então, o entendeu, do sul faz né, tem esse vício. É autoconhecimento, é autopercepção corporal. Por isso que se filmar é bom. Porque aí eu construo um slide que encadeia uma ideia na outra e que não me dê chance. O né do carioca, por exemplo, se ele falar habitualmente, você nem percebe. Você só percebe se o né for impositivo ou de insegurança. Né, eu tô querendo que os outros façam assim para eu falar, legal o que eu tô falando. Ou impositivo, né? Sem conversa, né? Aí ele é marcado. Agora, na fala, muitas das vezes, os nossos vícios regionais nem aparecem, né? A gente tá falando do né, vocês vão prestar atenção. Porque ele vem na fala e aí você não percebe. Quando a coisa é marcada, isso serve para qualquer técnica de oratória. Ela só atrapalha se ela for marcada. Aquilo que eu falei, toda hora faz assim. Toda hora, ou então assim. Toda hora tá assim. Aquilo começa a marcar. E aí a gente começa a achar realmente que tá incomodando. Ok, movimentação ao palestrar. Isso são técnicas de oratória. Movimentar é importante. Ele faz com que você rastreie a temperatura da sala, porque quando você movimenta, você olha para as pessoas, né? Você movimenta o seu olhar também, que é super importante. Mas não pode ser como um jogador de tênis, né, gente? Para lá e para cá, para lá e para cá. Então, às vezes eu falo para meus alunos, você não vai construir um roteiro? Fica de um lado da sala, fala, gesticula. Vai mudar o tópico do roteiro? Anda, vai para o outro lado. Porque aí você rastreia, se movimenta, não fica parado igual bonecão do posto, que só mexe o corpo e as pernas ficam fincadas no chão. E foi isso, e que mais? E gesticular. Gesticular é importante, senão pareço um dois de paus, né, gente? Se eu falo tudo assim, eu fico robótica. Outra coisa importante com relação à segurança, ao falar, é o olhar, gente. É preciso o olhar. E o olhar, ele transmite confiabilidade, ele transmite segurança e você conecta com o outro. E uma das armas mais poderosas que a gente pode começar a palestra, por exemplo, com isso, é contar história, exemplo. Por quê? Quando eu narro um exemplo, e de preferência meu, eu revivo aquela história e eu ganho propriedade ao falar, ó, meu corpo se modifica, meu queixo se levanta, e eu conto, e eu lembro, e eu passo emoção e conecto. Porque a história tem esse poder de conectar o outro a nós. Quando a gente vê um filme, a gente não se conecta com aquele filme, chora, ri, porque eu tô dentro da história, tô vivendo aquela história. Então, quando eu uso recurso de história, de contar história, citar exemplos, trazer fatos, evidências, onde o outro pode pegar a informação que eu tô falando e mexer com a informação que ele já tem, a gente produz conhecimento. Nas lives é daqui para cima, gesticulação com a mão, com cuidado para não fazer isso aqui, né? Tem gente que fica muito próximo da live, ó. Se eu gesticular, eu fico aqui. Então tem que ser afastado para você poder gesticular e ficar natural. Não fica em cima da mesa parado assim, não. É normal, como uma conversa social, né, gente?
Quando a gente está falando, explicando alguma coisa para alguém, olha aqui, ó, se eu faço isso aqui, ó, perto, ó, eu perco o contato. Então é aqui na altura do peito, né, do peito até o ombro, e eu gesticulo normalmente, tá? Com o cuidado de não ficar, né? Tem gente que fica assim. Se você achar que você vai ficar bambeando, encosta na cadeira. Se cola na cadeira e ó, só mexe aqui e fica na cadeira. Que aí com o tempo você vai se habituando e vai se soltando mais. Se for preciso, nos minutos iniciais, ó, cola na cadeira aqui que você não tem erro. Não vai ter nem como cair da cadeira, não vai ter como acontecer uma tragédia.